Eu sou Rodrigo Caruso, radiologista torácico de São Paulo, Brasil, médico assistente do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do grupo de imagem cardiotorácica do Hospital Albert Einstein. Antes de começar, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite e pela oportunidade, dizendo que é um grande prazer participar dessa sessão do Congresso Anual da STR. O tema da minha apresentação são os achados de imagem da Covid longa. Muito bem, desde o surgimento, a Covid-19 se espalhou por todo o mundo e teve efeitos muito profundos na vida e na saúde das pessoas. Como vocês sabem, o SARS-CoV-2 pode causar danos a vários órgãos, levando a diversos sintomas persistentes que caracterizam a chamada Covid longa. Naturalmente, como radiologista torácico, o foco da minha apresentação serão os achados pulmonares da síndrome pós-Covid. Já se vão mais de 3 anos desde o início da pandemia, então eu tenho certeza de que todos vocês conhecem muito bem os achados de imagem da Covid-19 na fase aguda, de modo que eu trouxe apenas 3 casos para ilustrar as opacidades em vidro fosco, geralmente periféricas e multifocais bilaterais, variando desde formas leves, como na esquerda, até formas mais graves, como na direita, e no centro, muito mais como uma curiosidade, vocês podem ver o primeiro caso de Covid-19 diagnosticado no Brasil, em um homem brasileiro que tinha acabado de retornar da Itália e foi diagnosticado com Covid, marcando oficialmente a chegada do vírus em nosso país. Ainda no início da pandemia, nós tivemos essa publicação de um grupo chinês no Radiology, descrevendo a evolução temporal da Covid-19 na tomografia, caracteristicamente ocorrendo em 4 estágios ou fases, incluindo uma fase inicial, seguida de uma fase progressiva, o pico da doença, geralmente ao redor de 10 dias após o início dos sintomas, e, por fim, a fase de absorção da pneumonia, tipicamente começando cerca de 2 semanas após o início do quadro, em que as alterações são lenta e gradativamente reabsorvidas, podendo persistir opacidades em vidro fosco por longos períodos. Apenas para ilustrar, vejam essa paciente nos dias 2, 4, 9 e 39 de Covid, começando com opacidades em vidro fosco periféricas muito discretas, que progrediram e atingiram o pico da extensão ao redor de 10 dias após o início dos sintomas e que ainda eram identificadas, embora de forma relativamente discreta, quase 1 mês e meio após o início do quadro, na periferia de ambos os pulmões. Claro que nós vimos muitos pacientes como esse, com infiltrados extensos na fase aguda, que algum tempo depois mostravam uma recuperação completa, sem sequelas, pelo menos do ponto de vista de imagem. No entanto, em outros casos, como nesse paciente, as alterações persistiam e se arrastavam por um tempo mais prolongado, com vidro fosco, bandas parenquimatosas e algumas opacidades perilobulares, provavelmente refletindo um padrão de pneumonia em organização, além de um reticulado permeando as alterações, que fica até mais evidente nas reconstruções 3D, o que passou a chamar a atenção de muitos pesquisadores mundo afora quanto à possibilidade da doença evoluir com um padrão intersticial mais crônico e com algum grau de fibrose, o que já havia sido observado em outras pneumonias virais no passado, incluindo aquelas causadas por outros coronavírus. Logo começaram a surgir algumas publicações sobre os achados de imagem 3 meses pós-Covid. Em uma delas, do European Radiology, os autores encontraram anormalidades residuais em até 91% dos indivíduos que receberam alta pós-pneumonia, com as maiores taxas associadas à hospitalização prolongada, internação em terapia intensiva e necessidade de ventilação invasiva. Os achados mais frequentes foram opacidades em vidro fosco em aproximadamente 2/3 dos pacientes e as chamadas fibrotic light changes, caracterizadas principalmente por bronquiectasias de tração e distorção arquitetural, foram vistas em cerca de 20 a 25% dos casos, como nesse paciente que nós seguimos aqui no Hospital das Clínicas,
que desenvolveu uma forma bastante grave da doença na fase aguda e 3 meses depois apresentava essas alterações com características um tanto fibróticas na tomografia, um pouco de vidro fosco, um reticulado relativamente extenso, bronquiectasias de tração e distorção da arquitetura pulmonar. Caminhando mais um pouco, novas publicações surgiram descrevendo os achados de imagem 6 meses pós-Covid. Em uma das primeiras, publicada no Radiology, os autores descreveram fibrotic light changes em 35% dos pacientes 6 meses pós-Covid grave, sendo os principais fatores de risco a idade acima de 50 anos e uma forma mais grave da doença na fase aguda, com um padrão de dano alveolar difuso e maior extensão de acometimento do parênquima. Bronquiectasias de tração e faveolamento foram observados respectivamente em 10% e 2% dos casos. E um dado interessante é que a difusão de monóxido de carbono estava reduzida em 26% dos indivíduos, especialmente naqueles que exibiam alterações com características fibróticas, como esses 2 pacientes que nós também seguimos aqui no Hospital das Clínicas, que apresentavam opacidades em vidro fosco, extenso reticulado, múltiplas bronquiectasias de tração, distorção da arquitetura pulmonar e redução volumétrica dos pulmões, como é possível perceber pela elevação das cúpulas diafragmáticas. Naturalmente, esses pacientes continuaram a ser seguidos e novos artigos foram publicados descrevendo os achados de imagem 1 ano pós-Covid. Em um deles, também do Radiology, os autores seguiram 73 pacientes, dos quais 56% apresentavam alterações na tomografia 3 meses pós-doença, principalmente vidro fosco e bandas parenquimatosas, e 12% tinham sinais sugestivos de fibrose, com bronquiectasias de tração e redução volumétrica. Interessante notar que dos 41 pacientes que apresentavam alterações 3 meses pós-doença, 32 repetiram a tomografia com 1 ano de intervalo e 81% deles exibiram algum grau de melhora radiológica, como esse paciente seguido aqui por nós no Hospital das Clínicas, que com 6 meses pós-Covid exibia extensas alterações pulmonares bilaterais com características fibróticas, mas que 12 meses pós-doença apresentava sim alguma melhora tomográfica das alterações, embora persistissem opacidades em vidro fosco, reticulado, bronquiectasias de tração e algum grau de distorção da arquitetura do parênquima. Muito bem, agora eu gostaria de mostrar para vocês então um pouco dos nossos dados aqui do Hospital das Clínicas já publicados no British Medical Journal. Vejam que entre março e agosto de 2020, ainda na primeira onda, nós tivemos quase 2.000 pacientes internados no HC, elegíveis para o protocolo de seguimento, dos quais 749 foram efetivamente incluídos no estudo. Cerca de 60% provenientes das unidades de terapia intensiva e 40% das enfermarias. Todos eles foram inicialmente avaliados através de consultas por telemedicina e depois presenciais, face a face, além de submetidos a 4 exames relativamente simples de triagem, sendo que, no caso de qualquer um dos exames estar alterado, os pacientes eram então convocados para uma avaliação mais detalhada, incluindo prova de função pulmonar e tomografia de tórax. Ao final, realizada por 348 pacientes, cerca de 2/3 de terapia intensiva e 1/3 de enfermaria. Nessa tabela, vocês veem as principais características demográficas e clínicas da nossa população, destacando uma idade mediana de 56 anos, hipertensão como principal comorbidade, conforme já comentado, cerca de 60% com antecedente de internação em terapia intensiva e 68% com necessidade de ventilação mecânica invasiva.
Aqui os 4 exames que nós utilizamos para triar essa população: a escala de dispneia, considerada alterada para fins do protocolo quando maior ou igual a 2, a oximetria de pulso, menor do que 90% em repouso, a radiografia de tórax mostrando infiltrado reticular bilateral e a espirometria com a CVF abaixo do limite inferior da normalidade. É interessante notar nesse diagrama que os pacientes foram triados de forma diferente por meio desses 4 exames. Então, por exemplo, vejam que 103 pacientes tinham apenas a escala de dispneia alterada, 78 tinham apenas a CVF abaixo do limite inferior da normalidade, 76 apresentavam apenas a radiografia alterada e 23 apenas a oximetria abaixo de 90% em repouso. Percebam que em apenas 5 pacientes, os 4 exames estavam alterados ao mesmo tempo. Com relação às alterações tomográficas na nossa população, 6 a 11 meses pós-hospitalização por Covid, de novo as opacidades em vidro fosco foram a alteração mais frequente, observadas em 76% da população em geral e em 86% dos pacientes de terapia intensiva contra 51% dos pacientes de enfermaria. As opacidades em vidro fosco foram seguidas pelas bandas parenquimatosas e pelas opacidades reticulares. E vejam que bronquiectasias de tração e distorção arquitetural, caracterizando um padrão mais fibrótico na tomografia, foram vistas em 30% e 24% da população em geral, em 44% e 36% dos pacientes de terapia intensiva, contra 7% e 6% dos pacientes de enfermaria, reforçando a gravidade da doença na fase aguda como um importante fator de risco para o desenvolvimento das chamadas fibrotic-like changes. Apenas para ilustrar, vejam esse paciente com uma forma bastante grave da doença na fase aguda, uma extensão de acometimento do parênquima de 75%, com quase 20% de consolidação pelo software que nós utilizávamos à época. Esse paciente retornou com 8 meses de intervalo após a internação aqui no Hospital das Clínicas, queixando-se de dispneia leve e com uma CVF de 2,49 litros, correspondendo a 64% do predito. Na radiografia, ele apresentava esse infiltrado reticular periférico bilateral, que também foi destacado pelo algoritmo de inteligência artificial que nosso grupo desenvolveu, e confirmado na tomografia de tórax, que muito bem ilustrava as opacidades em vidro fosco, o reticulado, algumas bronquiectasias de tração e a distorção da arquitetura pulmonar. Nós continuamos seguindo essa população, então vejam que esse paciente já retornou com 2 anos de intervalo da internação por Covid-19, mostrando uma discreta melhora dos padrões da prova de função pulmonar, e percebam também que na tomografia houve uma mínima redução das alterações, especialmente do componente de vidro fosco, porém persistem alterações com características fibróticas, novamente com reticulado, bronquiectasias de tração e distorção da arquitetura pulmonar. Antes de terminar, eu gostaria de comentar rapidamente esse paper do Lancet, um segmento de 2 anos pós-Covid-19, demonstrando que os pacientes, de forma geral, apresentaram melhora da saúde física e mental ao longo do tempo, e a maioria deles retornou ao trabalho dentro dos 2 anos de seguimento. No entanto, a carga de sequelas sintomáticas permaneceu elevada nesses pacientes, e o estado de saúde dos indivíduos seguidos foi claramente pior que o da população geral. Assim como mensagens finais, é importante nós guardarmos que um grande número de pacientes apresenta sequelas pulmonares como parte da Covid longa, que na tomografia as principais alterações são opacidades em vidro fosco, bandas parenquimatosas, reticulado, bronquiectasias de tração e distorção arquitetural. A proporção exata de pacientes com fibrose irreversível ainda não está clara, mas deve estar ao redor de 20% a 30%, especialmente considerando-se aqueles pacientes com formas graves da doença na fase aguda. A redução da difusão de monóxido de carbono representa a anormalidade mais comum
na prova de função pulmonar e, por fim, que sobreviventes de formas graves da Covid-19 necessitam de um acompanhamento clínico bastante rigoroso. Com isso, eu encerro a minha participação, agradeço novamente o convite, a oportunidade e também a atenção de todos vocês. Muito obrigado.